Estamos sempre falando essa questão da alma, porque como Davi, ele sempre falava das prisões que ele vivia, e ele sempre clamava: Senhor, tira minha alma do cárcere, tira minha alma da profundeza do abismo, tira minha alma desse lugar. É importante nós estarmos com a alma sempre livres para poder adorar o Senhor. Amém? Pai, quero te agradecer por o dia de hoje. Pedimos que o Senhor nos libere, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor libere a nossa alma, Senhor, de todos os cativeiros. Possamos sempre ver em Ti, Senhor, o nosso Pai, aquele que nos abençoa, aquele que nos libera para avançar. Que o Senhor, meu Deus, tire toda fragmentação, para que possamos, meu Pai, estar com a alma sempre restaurada, em nome de Jesus. Hoje seja um dia abençoado e que os Teus filhos encontrem no Senhor cura, que encontrem no Senhor, meu Pai, essa essa regeneração, que encontrem no Senhor, meu Deus, essa libertação, em nome de Jesus. A gente tem usado um bate-papo, né? Então vocês três aí fiquem à vontade. Pastora Rafa, se possível, começa. Amém. Bom dia, queridos. Shalom. Muito bom estar com vocês, né? Esse tema aqui é tão, tão, tão importante. E, assim, o coração se alegra de nós falarmos sobre isso com a igreja, né? Eu tenho uma formação em psicologia e quando eu fui entrar, né, nesse universo da psicologia e tudo, a igreja ainda era muito resistente, né? Havia muita negação, né, dessas questões da alma. E sempre que eu vou falar sobre isso, ministrar ou palestrar, eu sempre cito, né, 1 Tessalonicenses 5:23, que é um texto muito claro em relação a nós mantermos, né, é uma oração de Paulo, rogo para que o Senhor mantenha, né, e santifique o vosso espírito, alma e corpo, e sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Então, eu costumo dizer que quando o Senhor, né, nós nos apresentarmos diante dele, não é somente a nossa vida espiritual, quando nós oramos, jejuamos, consagramos, mas o nosso todo, né? E também, queridos, o nosso corpo, né? Nós estamos na era, né, de cuidar da saúde, cuidar da alimentação. Dentro do profético a gente fala muito sobre isso, sobre tirar o industrializado, essas coisas que nos atrapalham na nossa comunicação em relação com Deus, mas principalmente a nossa alma, né? Porque a alma ela não é, né, transformada ali naquele momento que nós aceitamos Jesus. Ela precisa passar por esse processo de santificação. E eu sempre faço um paralelo de nós observarmos o fruto, né? O fruto daqueles que se convertem, né? Porque a palavra diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto. E aí nós percebemos uma diferença muito grande. E essa era uma das minhas inquietações, né? Enquanto cristã, cresci, né? Dos 7, 8 anos, cresci na igreja, me tornei líder muito nova, então sempre envolvida com pessoas. E o meu questionamento era por que algumas pessoas rompem, crescem dentro do reino, amadurecem, né? Realmente frutificam, às vezes com 2 anos de conversão, 1 ano, já a gente vê uma transformação mesmo. E outras pessoas têm 10, 15, 20 anos de cristãs, né? Cristãs fiéis ao Senhor, mas que não têm fruto, que não rompem na vida e que realmente às vezes carregam coisas assim que são incompreendidas por nós, né? E aí a gente vai compreender isso, perceber isso, espírito, alma e corpo. Então, é muito importante esse tema para a igreja, né? Estou muito feliz. Ontem eu, né, não pude, acompanhei só um trecho, porque eu estava em viagem, mas, assim, que coisa poderosa que é nós conhecermos a verdade, né? Porque a verdade liberta. Né? E quando nós falamos da verdade, é o todo da verdade, né? É Cristo e toda a verdade, né, que Cristo carrega, né? Toda a revelação que é a respeito do reino, que é a respeito de nós mesmos, que é a respeito também do próximo. Então, assim, esse tema de cura da alma é necessário, é um processo, nós precisamos ser incansáveis. Quanto mais nós nos dispormos a esse processo de cura, a esse processo de sermos, eu costumo dizer que quando nós lemos a palavra nos lê, né? A palavra nos ilumina, a palavra nos realmente revela aquilo que está oculto, aquilo que está adoecido, aquilo que precisa, né, ser tratado. Isso o apóstolo falou bem em uma das ministrações, bem no início, até citei no nosso discipulado em Ariquemes com os jovens no sábado, que diante da luz, eu tenho 2 opções: eu continuo me aproximando da luz,
e automaticamente tudo que há de ruim né, na minha vida, tudo que há de escuridão na minha vida vai ser revelado, e aí eu vou ter que tomar uma posição, né, em relação a isso, o que eu vou fazer com isso, ou eu desisto, né? Eu vejo aquilo e eu retrocedo, fico no meu lugar de conforto, de comodismo e de feridas na alma, porque quem nunca foi ferido? Quem, né, não passou por feridas e quem também não feriu, né, queridos? Porque muitas vezes a gente vê a questão de feridas da alma somente de um prisma de que nós fomos feridos, né? Mas nós não percebemos o quanto que nós já ferimos também. Então, falar de cura da alma é falar de nós nos tornarmos maduros e não ferirmos mais, porque eu costumo dizer, o mais importante do que sermos curados é aprendermos também a não nos ferirmos mais. Porque se a gente fica sempre ferido nas mesmas coisas, sempre passando nas mesmas situações, alguma coisa está errada, e aí nós não passamos pelo processo de santificação e renovação da nossa mente. Né? Semana passada nós viemos para Candeias, uma missão, eu e a pastora Magda, que é a minha pastora, e nós estávamos conversando sobre isso no carro, e eu me lembrei de algo muito simples. Quem já lavou louça pelo menos uma vez na vida vai perceber algo muito interessante. Você tem lá um copo com qualquer coisa, com qualquer sujeira dentro daquele copo, e você abre a torneira, né? E aí você deixa aquela água direto naquele copo ali o tempo todo. Você vai vendo que aquilo vai limpando, limpando, e tem um momento que só tem água limpa naquele copo. E o copo estava extremamente sujo, mas o que aconteceu? Não parou de jorrar água, não parou de entrar água naquele recipiente, que foi limpando, 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 mas houve potência e houve constância. Então, a cura nas nossas vidas precisa ter potência e constância. E aí a gente vai entrando nesse processo de renovação da mente. Né? Porque, como o apóstolo falou ontem, de uma forma fantástica, eu fiquei impressionado porque eu falei isso com uma pessoa essa semana, exatamente sobre isso, sobre nós termos padrões mentais, por nós termos caminhos já neurais, inclusive, para certas situações, para certos contextos, e nós já estamos automáticos nisso, nós já estamos viciados nessa forma de pensar. E aí a gente vem para a igreja, aceita Jesus, algumas coisas a gente muda, mas esses padrões, essas crenças, elas são enraizadas. Então, nós precisamos agir com intencionalidade. Nós precisamos entender que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Nós precisamos ser intencionais no processo de cura interior. E eu estou lendo um livro, vou até... Estou conseguindo ele aqui em PDF para mandar para vocês, que eu acho que é uma leitura fantástica, que é A Cura dos Traumas Emocionais. E ele trouxe algumas visões ali, e eu quero compartilhar com vocês alguma coisa hoje. Eu quero que você abra aí em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Primeiro Coríntios 13, verso 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Queridos, algo que é importantíssimo, né? Como o apóstolo introduziu ontem, a cura, ela é um pilar importantíssimo para que nós venhamos cumprir o propósito de Deus na Terra. Se nós não passarmos por uma cura, por uma renovação, uma transformação realmente profunda nas nossas crenças, na nossa alma, nós seremos extremamente limitados diante daquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Então, é muito sério, né? Você está aqui nessa aula, Deus está usando essa semana para te despertar. Por quê? Porque falar de cura, fala de mexer, né? E nós não queremos muitas vezes mexer. Quem aqui nunca teve uma dor ou machucou alguma coisa, fala, não, deixa quieto, vai passar, vai se resolver. Não... Por quê? Porque vai mexer, vai doer, né? Então, é muito importante que você seja despertado nesse tempo para a sua vida, para o seu processo, e consiga vislumbrar o que Deus tem para fazer através da sua vida. Você consegue ter uma dimensão? Então, todos estamos aqui, né, a convite do nosso querido apóstolo Éder, e com certeza ele teve todos os seus processos de cura. Mas se esse homem tivesse parado, tivesse desistido, nós não teríamos sido alcançados. E também nós não alcançaríamos quem temos que alcançar com verdades que ele nos ensinou. Então, é interessante às vezes a gente colocar alguém assim que está, né, em um outro nível para a gente entender
Porque é isso que Deus tem para fazer. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que se dispõem ao processo. Filhos que abrem realmente o coração e buscam, né, alguém que vai, né, auxiliar nesse processo, porque não é um processo simples, não é um processo só, né, eu com Deus, como diríamos, né? Muitas pessoas querem fazer esse processo eu e Deus, mas não é bem assim. Tiago fala, né, para nós confessarmos, para sermos curados, confessarmos uns aos outros para sermos curados. Para sermos perdoados é com o Senhor, mas para sermos curados no processo é um com os outros. E nisso tudo, para a gente cumprir o propósito, para a gente realmente chegar no nível daquilo que Deus tem para nós, através de nós nessa geração, é necessário que nós venhamos enxergarmos como Deus nos enxerga. Nós fomos construídos desde a nossa infância, né? Desde o ventre, para falar bem a verdade, nós somos construídos na nossa identidade, nós somos construídos na nossa visão e percepção ao nosso respeito. Nós não nos enxergamos, eu costumo dizer que nós somos muito menos independentes do que pensamos que somos. Porque a gente costuma achar que eu penso do jeito que eu quero, eu sinto do jeito que eu quero, esse meu jeito de pensar isso ou de escolher aquilo é meu. Não é, queridos. Nós somos construídos. E aí nós precisamos rever essas construções. Precisamos rever quem nos construiu, com que bases nós fomos construídos na nossa percepção, né, na nossa concepção, como o apóstolo falou ontem. É tudo um processo. E a gente precisa olhar para trás para esse processo, porque a gente precisa desconstruir muitas coisas para que nós sejamos construídos na verdade, na palavra, naquilo que realmente é fato. Porque nós estamos caminhando por muitos enganos, debaixo de muitas mentiras e meias verdades. E isso tudo, né, é um caminho. Isso tudo vai levando para um destino. Às vezes um destino totalmente contrário, contaminado, distorcido do que é a vontade de Deus. E a alma é tão interessante, eu sempre cito também, né? Nós temos o rei Saul, né? Quando eu falo de Saul, eu pergunto para a igreja. Quem está aqui já me assistiu pessoalmente sabe que eu pergunto: Saul é a escolha de Deus ou a escolha do homem? E aí muita gente levanta, a escolha do homem. Mas não, ter um rei foi a escolha do homem. Mas ter Saul como rei, foi Deus quem escolheu Saul. E na minha Bíblia, Saul foi um péssimo rei. Mas o que aconteceu? A alma de Saul. A alma, né, contaminada, distorcida, as motivações deram um destino. Preste atenção. As motivações deram um destino para Saul. E as motivações são na onde? São na alma. Por causa de uma alma construída com bases errôneas. Um coração que foi contaminado. Então, nós precisamos ver isso. Nós precisamos discernir isso. Sansão, né? Estou aqui citando vários para a gente ter uma noção geral. Sansão, gente, que ambiente profético, que destino profético, né? Sansão, né? Tudo aquilo que ele foi, né? De onde ele veio, qual o propósito dele, o destino dele, mas uma alma contaminada, uma alma nos prazeres, nas paixões, né? Uma alma que não foi alinhada ao propósito de Deus. Então, nós precisamos perceber tudo isso. E nisso, nós precisamos começar a nos ver como Deus nos vê. Porque nós fomos criados na infância. Nós nos enxergamos hoje como as pessoas nos enxergavam. Então, as palavras que nos disseram, os olhares, os ambientes, né, a atmosfera, como a gente fala. Então, tudo isso foi formando a nossa forma de ver. Por quê? Porque a criança nasce como um papel em branco. Ela é impressa, tudo é impresso nela, tudo é construído nela, né? Então, ela não nasce com a concepção sobre ela mesma formada. Vai ser formada a partir daquelas pessoas que ela convive ali. Então, eu não sei como foi, né, a sua base, a sua estrutura, mas como o inimigo, o plano, né, mestre dele é destruir o ser humano, ele começa com isso na infância. Ele não vai esperar você ser adulto para começar. Não, é na infância, né, inclusive lá no ventre mesmo, para te marcar. Entendeu? Para realmente liberar ali morte, destruição, porque foi isso. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele não tem dó. Ele não vê um bebezinho e fala assim, que bonitinho, vou esperar. Não, ele já quer matar e destruir. Então, o nosso ambiente ali, esses primeiros contextos foram formando as nossas formas de pensar sobre tudo. E o primeiro ponto é sobre nós mesmos. Porque quando eu enxergo os outros. Como eu enxergo tudo ao meu redor e
e eu tenho uma percepção também a respeito de Deus, às vezes muito, muito distorcida. Então, nós precisamos acordar, queridos, de um sono de autodesprezo. Você sabia que se você se desprezar, você está em pecado? Você está pecando. Nós temos uma autodepreciação que muitas vezes, dentro da igreja, dentro do contexto cristão, ela é vista como uma humildade cristã, mas não é humildade cristã. É autodepreciação. Nós desvalorizamos. E aí, quando nós pensamos isso a nosso respeito, com esse desamor, esse desvalor, essa depreciação, aquilo que eu penso vai gerar sentimentos e os sentimentos vão moldar os nossos comportamentos. Eu vou agir conforme aquilo que eu penso. A gente vê pessoas com grandes potenciais, com grandes capacidades, mas eles não acreditam, eles não pensam isso a respeito deles. E até que isso seja transformado, que essa água potente do Espírito, da verdade que liberta, seja com potência e constância, venha para a nossa alma, limpando, 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 nós vamos estar pensando e agindo de acordo com isso. Cristo não morreu por qualquer coisa, queridos. Né? Salmos 17:8 vai falar sobre sermos a menina dos olhos. Né? Davi vai falar, né? Veja-me como a menina dos olhos. Menina tem, né? Fala que de filha dos olhos. E essa é a nossa identidade de filhos, filhos amados. Mas muitas vezes nós falamos isso na igreja, nós ouvimos isso na igreja, nós às vezes pregamos sobre isso na igreja, mas isso ainda não se tornou uma verdade dentro de nós. Ainda não substituímos a visão distorcida que as pessoas têm e que que se tornou também a nossa forma de nos enxergarmos, nós não substituímos isso dentro ainda. Então, nós precisamos perceber isso. Nós precisamos que não é uma humildade cristã, o autodesprezo, a depreciação. E nesse livro, A Cura dos Traumas Emocionais, ele vai falar com muita potência sobre isso, sobre essa autodepreciação, quanto isso é ruim, quanto isso é triste. Deus não se alegra, queridos. Deus não tem prazer nisso. E nos olharmos com essa inferioridade. Porque, na verdade, na essência, antes de Adão, né, de acontecer tudo aquilo, nós fomos criados à imagem e semelhança. Quando nós falamos do profético, é trazer o céu para a terra, trazer a nossa realidade espiritual para se manifestar na terra. Então, nossa essência é imagem e semelhança do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos ajustar a nossa visão a respeito de nós mesmos. Então, a frase que eu queria deixar para vocês nessa manhã, que nós precisamos ajustar a nossa imagem a respeito de nós mesmos. Porque isso vai determinar como eu penso que eu sou, assim eu sou. Provérbios 23:7. É muito forte isso. Como eu penso em sua alma, assim ele é. E tudo que eu penso gera um sentimento. E todo sentimento molda o nosso comportamento. Se eu penso que eu não sou amado pelas pessoas, queridos, eu vou ter esse sentimento, por causa desse pensamento, eu vou ter um sentimento de desprezo, de indiferença, de amargura, entendeu? De não aceitação das pessoas para comigo. Isso vai moldar o meu comportamento. Eu vou me afastar das pessoas, eu vou me isolar, eu vou começar a realmente falar delas, né? A liberar, né? Palavras. Então, é um processo, é um caminho. Então, nós precisamos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses 4:8. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Interessante é que durante a faculdade eu vi os textos bíblicos e eu falava, meu Deus, eu não acredito, está tudo aqui. Fantástico. Todos os princípios que nós precisamos, queridos, para termos uma alma curada, restaurada. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém?
Então, aqui, ele não está falando para você mudar o seu comportamento. Está falando para você mudar e santificar os seus pensamentos. Porque tudo que você pensa, você sente. E como você sente, você se comporta. Então, nós temos que ir na raiz, nós temos que ir lá na raiz dessa árvore. Não adianta nós ficarmos cortando frutos. Por isso que é interessante você ver que muitas pessoas, elas aceitam Jesus, né? São ali adestradas, né? Amansadas, a gente fala, né? No profeta a gente fala sobre isso, sobre domesticar. Então, são domesticadas, são ensinadas como elas têm que falar, como elas têm que se vestir, como elas têm que se portar. Então, o que acontece? Dá um tempinho, elas não aguentam. Elas, saem fora. Ou se tornam pessoas profundamente religiosas. Porque o que é religião? Muda o meu comportamento. Eu entro dentro de regras, preceitos, doutrinas, né? Dogmas, tudo, mas tudo externo. E aí a gente vai ver muito, queridos, tinha que ser 3 meses só de cura para nós trazermos todas as palavras que Deus fala, né? Mateus vai falar ali, vocês limpam por fora, vocês limpam o copo por fora, vocês não sei o quê. Mas e o coração? Porque tudo é no coração, queridos. Tudo começa no coração. E o nosso coração, ele é naturalmente, né? Ficou naturalmente idólatra. A nossa alma, entendeu? É uma fábrica de ídolos. E aí, o que acontece? Quando nós nos convertemos, a gente faz uma transição, a gente desloca de coisas, de vícios, de coisas pecaminosas, a gente desloca, às vezes, para coisas aceitáveis. Ficamos viciados no trabalho ministerial, ficamos viciados em tantas coisas, entendeu? Mas nosso coração está ali ainda, contaminado. Então, nós precisamos limpar. Nós precisamos... Essa palavra de Romanos 12, 2, eu falei com a pastora, é muito mais profundo do que a gente ainda conseguiu discernir. Né? E aí me veio essa imagem da água limpando, para dar essa constância, dessa potência, porque se ligar a torneira forte, a água vai caindo, caindo, jorrando, até o momento que vai ficando ali, pouquinha coisa, pouquinha, e daqui a pouco está limpo. Então, nós precisamos dessa água que nos lave, que nos limpe, que tire, né? Nós precisamos orar de uma forma intencional. Senhor, todos os pensamentos que não vieram de ti a respeito de mim. Você precisa se identificar, porque cada um vai saber qual que é a área, né? Onde mais foi danificado na sua identidade. Cura fala da identidade, curar a identidade, curar a essência, né? Se nós não curarmos esse coração, queridos, se nós não curarmos a nossa alma, nós vamos estar somente vivendo religião, mesmo dentro de uma igreja que tem uma visão profética, mesmo dentro de uma igreja que é apostólica, porque nós vamos estar, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal, e nós vamos ter ações, mas, como diz o apóstolo, as ações que são verdade, sem ter um coração, sem viver uma transformação de dentro para fora, é hipocrisia. Aquela verdade não é verdade em mim, é uma verdade que é bíblica, que é verdadeira, mas que é só para o externo, não nasceu na essência do coração. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu posso falar comigo mesmo. Então, vamos compartilhar, vamos trocar ideia. Vocês acham que é por aí? Tem alguma coisa que vocês queiram, né, acrescentar? Tá fechado o seu áudio, apóstolo. Isso. Pastor André, libera aí. Amém. Shalom, meus queridos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos. Da última vez não deu muito certo. Eu quero contribuir um pouquinho com o que a pastora Rafa tem falado aí, os nossos corações. Foi bênção. Eu confesso aos irmãos que quando o apóstolo falou a respeito dessa semana que nós falaríamos a respeito da cura da alma, eu comecei a mergulhar na palavra a respeito desse assunto. E o Senhor me fez realmente mergulhar na palavra. Nós tivemos uma palavra aí, me perdoe, pastora Rafa, acho que é psicóloga, é isso? Uhum. E então nós já vimos a parte, como a psicóloga, eu quero fazer minha parte de pastor mesmo. Eu sei que ela é pastora também, mas ela tem algo que o Senhor colocou dentro dela, esse dom de ver também de um ângulo da psicologia, né? Que é a formação dela. Eu queria, vendo esse propósito que nós colocamos nos nossos corações de falarmos de cura da alma, o Senhor me fez mergulhar em algumas coisas, me fez refletir, fez voltar um passo atrás. Por que voltar um passo atrás?
É interessante que nós falamos de cura da alma. Se nós estamos falando de cura da alma, nós temos que pressupor que a alma adoece. Porque se ela precisa receber cura, é porque ela adoece. E eu perguntei ao Senhor muitas coisas a respeito disso, e eu queria falar alguns textos bíblicos. Eu quero falar de palavra, para colocar para vocês verem quão rico é a palavra do Senhor referente à alma. A pastora Rafa, que me antecedeu, falou muito a respeito disso, que ela se impressionava que quando ela estava na faculdade, tudo já estava na Bíblia, né? E eu acho interessante que nós cristãos, isso é uma verdade, eu vejo isso na igreja, eu durante um tempo da minha vida também vivi isso. E o apóstolo Éder, ele tem um PowerPoint muito interessante que ele fala lá de portais dimensionais, que ele fala a respeito de corpo, alma e espírito. E ele, seguindo esse raciocínio de que se a alma precisa de cura e ela adoece, ela funciona plenamente como um corpo, como o corpo. Se você para entender que o corpo, pelo PowerPoint que o apóstolo Éder mostrou para a gente, eu achei muito interessante, é algo que eu sempre pensei, mas que eu consegui colocar em termos de desenho, né? Ele fala que o corpo se relaciona com a terra, com a matéria, ele se alimenta da matéria. A alma da energia se relaciona com o cosmos, e o espírito se relaciona com Deus. E eu parei um pouquinho para pensar a respeito disso, e é interessante que, se você voltar lá em Gênesis 2:7, você vê que Deus tornou o homem alma vivente. Diz lá Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou as suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Se ele foi feito alma vivente, a alma dele tem vida, e essa vida precisa ser cuidada. E muitas vezes nós ignoramos isso, porque se a alma funciona como o corpo, é uma das partes do nosso ser, corpo, alma e espírito. O apóstolo Éder cansa de falar que a nossa alma ela acessa o cosmos, esse universo, essas regiões, e ela anda nessas regiões. E muitas vezes ele tem falado para nós que, dependendo do que acontece, das situações que nós passamos, as mágoas e os traumas que nós temos, nossa alma fica presa em certas regiões. Nós ficamos paralisados, e cada vez que o ciclo passa e nós voltamos naquela mesma situação, nós ficamos presos ali. E olha que interessante, há um padrão. Paulo sempre diz que nós temos que ser imitadores de Cristo, assim como ele foi. Se você parar para ver a Bíblia nos relata que Deus agia, ou se nós não entendemos o profundo, que tinha alma. Você vai falando, mas que coisa é essa? Você vai lá em Levítico 26:30, diz assim: destruirei os seus lugares altos, derrubarei os altares onde queimam incenso e amontoarei os seus cadáveres sobre o cadáver dos deuses que vocês adoram. Aí diz assim o final do texto: a minha alma se aborrecerá com vocês. E eu parei para olhar isso e falei: peraí, tem um padrão, existe um padrão. Deus sim soprou nas nossas narinas, na narina do homem, e fez a alma vivente. Nós precisamos entender, e aí a gente precisa voltar um pouquinho na história do DNA, né? A gente fala sempre do DNA. E esse DNA é o DNA de Deus. E ele fala em sua palavra que a alma dele se aborrece com certas situações. Então existe a alma relacionada a emoções. Deus nos deixa bem claro isso na sua palavra. Esse mesmo texto de Levítico 26:30, e aí a gente entra em algumas áreas proféticas, na Bíblia judaica, eu também gosto muito da Bíblia judaica, eu já uso ela há algum tempo. Diz assim esse mesmo texto de Levítico 26:30: destruirei os seus lugares altos, cortarei os seus pilares para a adoração do sol, e lançarei as suas carcaças sobre os restos dos seus ídolos, e os detestarei. Na outra versão fala que a alma se aborrecerá, e aqui ele fala que ele nos detestará, ele detestará o povo que fazia essa adoração diante desses pilares ao sol. E isso nos mostra o quanto doente estava a alma daquele povo. E é interessante que Deus vai continuando falando na sua palavra. Deus prova o homem e diz que a alma dele se aborrece. Você pega Salmos 11, do versículo 4 a 5, diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo
Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. É interessante isso, meu irmão. Existe um padrão. Deus tem esse padrão também. E a Bíblia nos relata a respeito disso. Você passa por Isaías também, ele fala a mesma coisa referente à idolatria. Isaías 1, versículo 14, diz assim, as vossas luas novas, e aí a gente fala assim, mas nós somos cristãos, né? Nós não temos esse negócio de idolatria, mas preste atenção nesse texto de Isaías, versículo 1, capítulo 1, versículo 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Aleluia. Olha que interessante, Deus, ele relata que o sentimento dele, que nós precisamos entender que a alma, ela é onde fica onde as nossas regiões, as nossas emoções ali ficam. A gente para pensar, porque muitas vezes, aonde é o inimigo das nossas almas? Olha que a gente costuma falar assim, inimigo das nossas almas, ele peleja contra as nossas almas, ou seja, ele peleja, ele intenta contra as nossas emoções. Olha que interessante que está em Hebreus 10, 38. E aqui eu estou falando só das emoções de Deus. Deus nos falando como ele se sente. Para a gente entender o funcionamento da nossa alma. Hebreus 10, 38 diz assim, mas o justo viverá pela fé. E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha que interessante as emoções de Deus referente ao que ele olha quando ele coloca os seus olhos sobre o homem. E da mesma forma isso funciona para nós, homens. As nossas emoções estão na alma. Números 11, 6 nos fala de murmuração. Diz assim, mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão neste maná diante dos nossos olhos. Deus estava dando um maná para o povo. Estava dando a provisão. Mas eles se fartaram, né? E ontem foi falado que uma alma farta, né? Pisa favas de mel, né? Tudo era... todo doce vira amargo. E é interessante no número 11, 16, dizer a respeito que a alma deles se seca. Mas, gente, querido, se para pensar, Deus estava tomando conta deles. A Bíblia nos relata que a roupa crescia junto com o corpo, que nada os faltava, que havia calor para aquecer. Havia uma nuvem como um ar-condicionado no meio do deserto. Olha para entender a dimensão dessas coisas. Da mesma maneira, a Bíblia nos diz que a nossa alma peca. Números 15, 28 diz, e o sacerdote fará perante o Senhor expiação pela alma que peca, quando pecar sem querer. Eu parei para pensar, meu Deus, a nossa alma até mesmo sem querer peca. E feita a expiação por ela, se será perdoada. Isso são as emoções do homem. Eu estou pensando em tudo isso para vocês terem um pano de fundo para entender que a alma é uma região de emoções. E isso vem num padrão, tanto para Deus como para nós. Porque, certa feita, Deus se reuniu lá, fez uma reunião celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E essas coisas que nós não paramos, nos atentamos. Números 21:4 diz que o povo se impacientou. E esse texto, o apóstolo Éder usou, e ele é muito interessante. Diz assim, Números 21:4. Então partiram do Monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. Lembre-se da terra de Edom? Lembre que o apóstolo Éder falou a respeito da terra de Edom? O final do versículo diz assim, a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. Mas nós lemos o texto e nós vemos que o Senhor fez com que eles fizessem essa volta para protegê-los. E eles não entenderam isso. Mas eles ficaram impacientes. E muitas vezes Deus faz isso conosco. Ele nos faz desviar de certas coisas e nós, nas nossas emoções, ficamos impacientes. 1 Samuel 18:1 diz que a alma de uma pessoa se apega a outra. De novo, emoções. Diz assim o texto, olha, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Olha como é forte esse texto.
A Bíblia nos diz que nós temos um padrão para buscar a Deus. Que nós devemos buscar a Deus nos meios das aflições. E eu parei para pensar nesse tempo que nós estamos passando, como nós temos buscado a Deus. Nós precisamos buscar a Deus para acalmar a nossa alma, para buscar em meio às aflições, buscar Ele em meio às aflições com de corpo, de coração, de alma, com todo o nosso ser. Deuteronômio 4:29 diz isso. Mas de lá buscará o Senhor teu Deus e o acharás quando me buscares de todo o seu coração e de toda a sua alma. Meus queridos, quando nós falamos de alma, não tem como não falar de emoções. O grande problema é que Deus ele se achega a nós quando nós vamos no médico e nós vamos à consulta. Os médicos geralmente eles explicam para você: você está cometido disso e a razão é essa e você precisa fazer isso para curar. E a igreja precisa começar a entender essas coisas. A Bíblia diz que eu posso clamar ao Senhor para livrar a minha alma. Se é para livrar a minha alma, quer dizer que a minha alma fica presa em algum lugar. E aí eu volto a falar o que o apóstolo Éder falou a respeito da alma estar presa em certas regiões. Salmo 6, versículo 3 e 4 diz: também a minha alma está muito perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Ele clama: livra a minha alma, salva-me por tua misericórdia. Olha que interessante a alma de novo, como nós precisamos fazer a relação da alma com o corpo e o espírito. A palavra de Deus diz que a nossa alma tem sede. Salmos 42:2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Olha que interessante. Salmos 63:1 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus. Ansiosamente te busco, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, uma terra seca e cansada, onde não há água. A palavra de Deus ela nos ensina como tratarmos dessas questões da alma, porque nós temos aquela mentalidade que nós cuidamos do nosso corpo, nós alimentamos o nosso corpo, e hoje é muito natural as pessoas falarem a respeito de cuidar do corpo e cuidar da saúde. E temos alguns cuidados, como beber água, como nos alimentarmos bem, como mantermos um peso, cuidarmos do nosso corpo, mas esquecemos muitas vezes de cuidarmos da nossa alma. Salmo 84:2 diz que a minha alma suspira pelos atos do Senhor. Olha que interessante, Mila Reis diz que 1:29 diz que então o rei jurou dizendo: vive, Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia. De novo, a alma sendo atacada, as nossas emoções sendo atacadas, o inimigo atacando e acessando as nossas vidas através da emoção, nos deixando cativos em alguns lugares. Eu vou correr um pouquinho porque Deus me colocou tantas coisas. E esse versículo que eu vou ler para vocês é muito interessante. E aí eu quero fazer um paralelo com a palavra que o apóstolo Éder liberou, não sei se foi sexta de madrugada ou sábado de madrugada, que ele falou a respeito do zimbro. Jeremias 4:19, olha esse texto, diz assim: ah, entranhas minhas, eu me torço em dores, paredes do meu coração, o meu coração se aflige em mim, não posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste, olha, entenda, ouviste o som da trombeta e o alarido de guerra. Oh. Quantas vezes nós nos afligimos porque nós ouvimos um alarido de guerra, ouvimos informações distorcidas, como o próprio apóstolo Éder tem nos falado, e aí o nosso coração ele se entristece, as minhas entranhas começam até a doer, dependendo da informação que eu recebo, se esse alarido de guerra chega até mim. E interessante que quando isso acontece, se você pegar esse texto de Jeremias 4:19, você consegue entender o que o apóstolo liberou a respeito do zimbro. Porque o que acontece? Eu sou atacado nas minhas emoções, a minha alma é atacada nas emoções, e aí eu vou para uma região de isolamento. Essa região de isolamento me faz querer ou entrar nessa região desse zimbro, e aí eu paro de gerar, porque agora eu não estou gerando mais em amor, eu estou gerando debaixo de uma depressão.
eu passo a ser uma árvore que está embaixo de um zimbro. Eu deixo de ser uma árvore frutífera para ser um zimbro. E aí eu paro de gerar aquilo que Deus quer que eu gere. E eu começo a entrar nessa atmosfera de zimbro. Então, cada vez que a minha alma ouve essas coisas, passa por essas regiões, lembre-se que eu falei no início que a nossa alma ela anda por certas regiões. E dependendo do que ela se alimenta, dessa energia, se nós deixamos que ela se alimente dessa energia de cosmos, dessas frequências erradas, haverá uma distorção nessa alma e ela ficará doente. E aí o Senhor me levou, eu quero correr aqui, algumas coisas que nós devemos fazer para que a nossa alma fique saudável. Primeira coisa que o Senhor falou para mim, o Senhor tem descanso para a nossa alma. O grande problema é que nós nos enfiamos em tarefas de igrejas, em muitas outras coisas, no trabalho, e eu tenho tentado me corrigir a respeito dessas coisas. E nós não fazemos com que a nossa alma descanse. Porque se você faz uma atividade física com o seu corpo, você precisa fazer com que o seu corpo descanse, porque senão você vai estressar e você vai causar uma doença no seu corpo. Mas também assim é a nossa alma. Mateus 11:19 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Essa é uma das coisas que nós temos que fazer para termos uma alma saudável. Temos que ter temor da nossa alma, porque olha que interessante, nós queremos ver prodígios e maravilhas, mas já nós paramos para ler a Bíblia na profundidade para pegarmos essas chaves. Atos 2:43 diz assim: e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Ou, a minha alma precisa temer ao Senhor para que esses prodígios possam florescer, para que eles possam aparecer. Aí eu volto para o texto que a pastora Rafa falou, 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o próprio Deus de paz o santifique completamente, ou seja, corpo, alma e espírito. Não precisamos cuidar somente do corpo ou da alma. Nós temos que cuidar de um todo. E diz assim: sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê muitas pessoas dentro da igreja que querem cuidar só, eu vou cuidar do espírito, o corpo vai ficar aí mesmo. Mas a palavra diz que eu tenho que conservar irrepreensível o corpo, a alma e o espírito. Olha que interessante. Outra coisa que nós precisamos fazer para que a nossa alma tenha uma saúde: amar a Deus desta forma aqui que diz em Mateus 22:37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Nós precisamos amar a Deus dessa mesma forma. Aí você vai me perguntar: como é que a gente vai fazer tudo isso que você está falando, André? A palavra de Deus é aquela que nos direciona para isso. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E aí ela vem fazendo as divisões, penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos nossos corações. E aí nós voltamos de novo para o que o apóstolo Éder falou a respeito dos nossos ministérios, do que nós estamos exercendo dentro do reino. Qual é a intenção do nosso coração? E nós não conseguiremos responder essa pergunta a nível até mesmo de corpo, alma e espírito, mergulhando na palavra, meu irmão. E aqui eu quero deixar, já para encerrar, o que nós não devemos fazer. A palavra de Deus diz que aonde está o seu coração, ali está o teu tesouro. Lucas 12:19 diz assim: e direi à minha alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Isso é um cuidado que nós precisamos ter todos os dias com a nossa alma. Nós não podemos nos apegar aos bens desse mundo, às matérias, aos tesouros. Nós precisamos ter tesouros no céu. Esse texto é interessantíssimo. Se você ler o contexto dele, um homem já está tranquilo, ele acha que está tranquilo porque ele já tem tudo de material. E aí ele fala para a alma dele: descansa, come, bebe, regala-te, folga. E é isso que nós precisamos entender. E eu quero deixar para os irmãos
o assunto é muito profundo, mas que vocês leiam Lucas 14, 24 até 35, ele fala a respeito de o que precisamos verdadeiramente para ser discípulos do Senhor. E aí eu deixo para que os irmãos façam essa metanoia, peguem essa palavra, coloquem na tábua do seu coração e que essa palavra venha, faça o efeito para qual foi enviada. Eu dei muito texto para você ver a riqueza da Bíblia, a riqueza de palavra que Deus coloca nos nossos corações. Amém? Amém, Posso pastor ler? João. Top. Pastora Magda. Amém, amém. Nossa, aula profunda aí, hein? Meu Deus, quanta palavra tremenda. Bom dia, queridos. Shalom. Um pouquinho rouca, mas amém. Esse assunto aí mexe comigo, né? É bênção pura. Queridos, a luta toda é pela alma, né? Na verdade, a guerra, a luta, né, do diabo é toda pela nossa alma, porque a nossa alma não morre. É a nossa alma que será redimida, né? Porque o nosso espírito nasce em Cristo, mas aí começa a transformação, né? A mudança, a cura, o mover da nossa alma. E nesse tempo, tenho pensado muito sobre o odre, né? Aquela palavra do odre, o odre novo que nós precisamos. Jesus, ele veio para os doentes. E Lucas menciona Isaías 61, e para mim, Isaías 61 é um texto bem básico sobre cura, porque ele vai explicar, né? Isaías 61 vai falar da chamada de Jesus, que ele veio, que ele foi ungido para pregar as boas novas aos quebrantados. Essa palavra quebrantados, ela fala de coração quebrado, né? De um coração fragmentado, machucado, né? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então, vemos aí que são níveis onde a nossa alma ela fica presa, onde a nossa alma é aprisionada em lugares de cativeiro, ou então ela é quebrada e quebrantada, né? Fragmentada por esses traumas, pelas rejeições, pelas vivências. A nossa alma é como uma madeira, né? Eu diria como um caule de uma madeira. Se você serra uma madeira e ali você tem a oportunidade de ver ali um desenho, na verdade, né? São vários desenhos ali que ficam ali naquele caule, naquela tora de madeira, onde os cientistas, através até de aparelhos, eles sabem dizer tudo o que aconteceu com aquela árvore. Aquela árvore, eles sabem dizer por quantas secas aquela árvore passou, por quantas intempéries ali, o que aconteceu com aquela árvore. Tudo fica marcado naquela árvore ali. Assim a nossa alma. Desde que estamos formados no ventre da nossa mãe, existem marcas que ficam na nossa alma. E a cura da alma é justamente isso. É agora nós tirarmos esses lixos, essas marcas. A marca da rejeição, queridos, é uma das primeiras marcas que entram no ser humano. E a rejeição, ela fere muito o ser humano, porque ela é totalmente contrária àquilo que Deus planejou. O que Deus planejou para nós? Deus, ele colocou em nós uma necessidade de sermos amados, de sermos aceitos, queridos. E o que a gente busca, né? O que a gente busca? Fala a verdade. Nosso coração está sempre querendo ser aceito, ser amado. Porque Deus colocou isso dentro de nós. A principal necessidade de um ser humano é ser amado, é ser aceito, é estabelecer amor. Deus estabeleceu amor como base para os nossos relacionamentos, né? Relacionamento de pai com filhos, para que nós o buscássemos nessa visão, né, de pai.
Então, queridos, a rejeição, ela entra por causa dos nossos lares, os nossos lares fracassados, as nossas famílias, né, quebradas, as nossas famílias desestruturadas. Então, a rejeição, ela é a primeira ferida que ela entra, né, rasgando, né, o nosso coração. Então, as crianças precisam ser muito cuidadas, porque a primeira ferida que entra ali é a rejeição. E a rejeição, ela é terrível, porque ela te leva para a ira, ela te leva para mais feridas. A rejeição, ela abre portas para todas as outras, vamos dizer assim. Feridas que vão entrando, a insegurança, a falta de confiança, a incompreensão, vai entrando e ferindo o ser humano a cada dia da sua existência. Então, a luta toda é pela nossa alma, né? Os quebrantados de coração, quem são? Éramos nós, né, irmãos? Éramos nós os quebrantados de coração, os quebrados que Jesus encontra, ele encontrou e começou a sua boa obra em nós. As raízes da rejeição, elas vêm ferindo a humanidade desde o Éden, não é isso? Porque Adão se esconde, porque entrou medo. Então, nós vemos que vai entrando ali todas as deformações na nossa alma, né? Quebrantados de coração, quebrados de coração, almas fragmentadas. Então, ali entrou as deformações na nossa visão. Então, agora o medo porque pecamos, agora o medo porque somos rejeitados, e agora essa ferida nos leva a crer que vamos ser rejeitados por todos, né? Que sempre seremos não aceitos por todos. E aí começam as deformações. A minha busca por aceitação pode me levar à busca pelo poder. E a maioria dos que se entraram para o satanismo, para seitas, os que buscam poder. Na verdade, Satanás trabalha em 3 bases, eu creio. Poder, fama, né? Dinheiro, prazer, não é isso? Então, nós temos vários exemplos ali nas passagens com Jesus e as pessoas. Aquela mulher que ele encontra, que há 18 anos vivia encurvada, ela era filha de Abraão, ela estava na casa de Abraão, né? Então, e ali há 18 anos encurvada, certamente a sua enfermidade física levava a ter uma baixa estima, uma necessidade ali de se isolar, porque ela não conseguia erguer os olhos para ver o céu. Então, queridos, a outra passagem também interessante é a samaritana, né? Jesus confronta e mexe justamente na sua ferida. O que ela buscava em tantos homens? Ela buscava se completar. O que nós vemos hoje, mulheres levadas à prostituição, homens levados à prostituição, eles buscam em pessoas, né, aquilo que somente o Senhor pode dar, aquilo que somente o Senhor pode trazer, uma cura completa da sua essência, da sua alma. E os frutos da rejeição, né, queridos, que vem, porque nós temos que tratar das raízes, como o apóstolo tem ensinado. Prostituição, mas por que a prostituição? Necessidade de poder, porque eu busco poder, aceitação, fama, porque eu confundo o meu chamado, muitas vezes, que é para servir, em vez de servir, eu quero ser servido, porque os frutos, né, da rejeição estão na minha alma ali, latentes, né? A rejeição é a negação de tudo que Deus projetou para nós, né? É um mundo interior desestruturado, destruído, que mexeu com a nossa personalidade, que nos traz essa consequência. Qual a consequência? Se sentir incapaz, né? A ferida faz com que nós sejamos incapazes, queridos, na verdade, de amar e de ser e de receber amor. Quantas pessoas vêm para a igreja, para a casa do Senhor, elas não se permitem ser tratadas, ser confrontadas, porque elas são
elas estão nesse nível de serem capazes de receber esse amor, esse cuidado, né? Porque é cuidado, é amor. Então, nós temos aí vários gatilhos na nossa mente que as feridas da rejeição traz, que são esses, inconscientes até. Ah, por que eu faço tal coisa? Já se perguntou? Porque eu tenho essa mania, né? Tem as manias também, né? É tudo distorção da alma, queridos. Tudo distorção da alma. Ah, eu quero ser curado. Pastora, me ajuda, me liberta. Eu preciso ser liberta, preciso ser curada. Amém? Mas na hora de tirar os lixos, na hora de mexer nessas dores, na hora de confrontar essas marcas que tem na nossa alma, ah, não mexe aí. Nisso aí não dá para mexer. Ah, não. Para por aí, vamos parar por aqui, pastor. Então, queridos, nós queremos ser curados, mas não queremos limpar, não queremos enfrentar que somos muitas vezes infantis, e sempre infantis, por quê? Por causa das rejeições, porque o rejeitado, às vezes o ferido, ele aceita também qualquer coisa, né? Por que nós não chegamos no nosso propósito? Porque aceitamos qualquer coisa, aceitamos, primeira coisa, quando a gente está animado na igreja, que a gente se converte, o que a gente quer servir, o que as pessoas fazem, o que geralmente as igrejas fazem? Ah, vai cuidar de criança. Vai lá cuidar de criança, esse é o teu chamado. Você começa cuidando de criança, para você aprender a servir, né? Então, queridos, aí a gente não é ativado, a gente não chega ao nosso propósito, por quê? Porque vamos fazer coisas inconscientes, por quê? Porque a rejeição, ela pega justamente esses níveis do nosso subconsciente, porque o nosso cérebro ele foi projetado para se defender. Então, quando algo é traumatizante, e aqui eu queria perguntar hoje, quem de nós não tem um trauma, irmãos? Quem de nós não passamos por lares onde os pais se separaram, ou quem sabe os pais brigavam demais, ou quem sabe sofremos a comparação entre irmãos? Ah, não fala nisso não, pastora. Ixi, é desse jeitinho. Pegou agora. Nós viemos de lares onde muitas vezes nós fomos calados. Cala a boca, menino, para de chorar. Homem não chora, né? E agora a gente faz o quê? Espiritualiza as feridas. Vamos lá para Naamã, queridos, né? É isso mesmo, Elda. Criamos aí muros, né? Muros, fortalezas da alma, olha aí. Raciocínios. Ah, não, eu penso assim, e para mim é assim, eu nunca vou mudar. Eu sou crente Gabriela, sou sempre assim, você sempre assim, né? Então, essas fortalezas vão crescendo aí em nós, porque o nosso cérebro ele é projetado para se defender. Então, o que acontece quando sofremos um trauma? Vamos entender, né? Vamos entender. Eu acho que o entendimento é tudo, queridos. Quando a gente entende como a gente funciona, aí começa tudo a funcionar na nossa vida, né? Começa tudo a funcionar. E o nosso Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, como o pastor André, ele já passou aí tantas partes bíblicas, né? Tantas leituras. Então, vou fazer poucas leituras, vou ficar mais no prático aqui, né? Vamos partir para analisar hoje. Eu quero que você comece a ter esse coração nesse momento. O que me traumatizou? Porque esses traumas, eles fazem o quê? Eles são tão fortes na nossa alma que eles quebram a nossa alma. Eles dilaceram o nosso coração. Isso é verdade. Quebranta, quebra lugares. E ficam marcas ali. E depois as pessoas têm a mentalidade de que o tempo vai curar. Ah, não, eu vou esquecer isso. O tempo vai. Não vai não, querido. Desculpa nessa manhã te frustrar. O tempo não vai te curar, né? Não vai nos curar. O tempo só vai fazer com que essa ferida alcance outros níveis piores.
né? Tempo não cura, né? Não vai curar. O que vai curar é a nossa decisão. E por isso eu queria falar um pouco da vontade. A vontade, ela está na alma, né? O que está dentro da nossa alma? Emoção, vontade, mente. A nossa mente. Quantos padrões mentais que nós carregamos, que são lixos na nossa vida, mas a gente é teimoso e não quer mudar, queridos. Ficamos espiritualizando coisas que não é no espírito, é uma alma, é fruto de uma alma amargurada, é fruto de uma alma irada, né? É fruto de uma alma que busca escapar e não enfrentar. O que são os vícios, queridos? São as fugas. São as fugas para preencher uma alma carente. Do quê? Volto lá na rejeição. Volto lá na orfandade. Afeto, aceitação, né? Sabe aquela pessoa que quer servir na igreja, quer fazer tudo, né? Às vezes ele está com o fundamento, ele está com a vontade correta, o fundamento errado, né? O fundamento errado. E a espiritualização, eu lembro muito de Naamã, né? E Naamã, o homem do exército, o homem que governava um exército, o homem que tinha patentes e medalhas, mas quando ele chegava em casa, que ele tirava a sua farda cheio de patentes ali, de medalhas, ele se deparava com a sua lepra. Ai, 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 e agora, irmãos? Acho que o apóstolo falou sobre lepra, né? Sei esses dias agora. Lepra. Irmão, você já leu lá em Levítico? Eu não vou ler não, porque o nosso tempo é curto, mas você vai ler, você tem tempo aí de ler. Você vai ler lá em Levítico o ritual da cura do leproso. Se retirar. Qual que é o ritual da cura da alma? É você ter um tempo para se retirar com Deus e com alguém que possa ouvir as tuas dores. Nós precisamos falar dessas coisas. O pastor Elmerique, na minha primeira escola de libertação, ele me fez chorar demais, porque ele falou, crente parece parece avião, né? O crente caixa preta, só vai revelar tudo depois que morreu. Só vai revelar tudo que aconteceu no voo por causa da caixa preta. Passamos a nossa vida dentro dessa caixinha preta, aí, com as nossas emoções tudo escondidas. Então, o pastor Almerique, ele fala que nós temos que tirar os lixos da nossa alma, né? É lixo demais que a gente acumula, porque o nosso cérebro é programado para jogar os traumas para o nosso subconsciente. Toda a dor física também é que nós sofremos exatamente isso. Porque a dor, quando ela chega a um nível do insuportável, a gente desmaia. Por que a gente desmaia? Para desligar o cérebro, para você parar de sentir dor. Porque Deus é maravilhoso, olha aí. Deus é tremendo. Você acha mesmo, eu penso comigo, será que a gente está reclamando de quê de Deus? De que a gente reclama de Deus, irmãos? Olha que Deus tremendo que nós temos, que Pai. Quando a dor é insuportável, puf, desliga o cérebro. Mas agora a dor da alma é diferente. Não desliga o cérebro. Joga para o fundinho do fundinho do fundinho do seu subconsciente. E aí muita coisa que a gente faz na nossa vida, que a gente sente como a gente sente, é, na verdade, frutos, né, dessas raízes traumáticas. O medo, por exemplo, a pobreza na infância, a carência na infância, tudo isso vai marcando. Complexo de inferioridade, crianças realmente órfãos que perdem pai, que perdem mãe. Se você passou por um luto, querido, até a Bíblia diz que tem um tempo de luto. O pessoal chorou Moisés 40 dias. Então, queridos, entenda que nós somos processuais, nossa alma é processual. Pare de achar que você converteu hoje e que amanhã
ou daqui uma semana, ou daqui um ano, você está top já. Glória a Deus, já estou pregador. Irmãos, quanta coisa feia, quanto escândalo nós temos visto nas igrejas, meus queridos. As pessoas, porque era o maior drogado lá, a maior prostituta da vida, ou sei lá o que, o maior bandido lá, igual Zaqueu era, né? Roubador aí, corrupto, converte. Oh, meu Deus, converteu agora e tal, e aí passa um mês, ele está ali naquele auge do primeiro amor. Não, eu recebi um chamado, agora eu vou para as nações, porque Deus me chamou para dar o meu testemunho e pregar. Meu Deus, queridos, o espírito dele está pronto, mas como a própria palavra diz, a carne é fraca, a alma está fraca, a alma está cheia de brecha, a alma está com todas essas marcas, com todos esses frutos assim, ó, vivinhos, assim, ó, sabe? Vivinhos. E daí, queridos, o que nós vemos? Porque fulano caiu, porque pastor, nossa, pastor, nossa, se converteu, teve uma transformação, como é que aconteceu isso? Meu Deus, não dá para entender, não dá para entender. Dá para entender sim. É isso aí. É a nossa alminha cheia de perfeccionismo. Porque agora eu sou melhor. Me converti e agora deixei aquela vida de pecado e agora eu sou melhor que todo mundo. E o perfeccionismo começa, né, a florar e aí a gente não senta para aprender e as escolas que eu passei sempre falam, se a gente não senta para ouvir e aprender, a gente não está apto para ensinar, viu, irmãos? E é verdade. A gente precisa ter um tempo de cura. A gente precisa se permitir esses processos, queridos, reconhecer. Eu sou ciumento pra caramba. Ei, apóstolo Éder, faz favor, me trata aí, porque eu tenho ciúme até da sombra. Será que nós não temos mais ciúme, irmãos? Ixi, eu vejo aí, às vezes as mulheres, né, são pegas por isso aí. O marido atrasou 5 minutos de chegar do horário, já está telefonando. Ei, onde você está? O que está acontecendo? Uau! Né? Olha os ciúmes ali, latente. Mulher não, né? As mulheres não, é só os homens que é assim. Você foi aonde? Você foi com quem? Nossa, mas 3 dias, você vai ficar lá no seminário 3 dias? Não, sozinha. Meu Deus, irmãos, nós estamos cheios de ciúmes. Ciúmes é o frutinho da nossa alma insegura. Gente, o pastor Almeric, ele faz umas comparação forte. Ele fala assim, sabe aquele amor aspirador de pó? Aquele amor que te sufoca? Meu Deus, quanto cônjuge, quantos casamentos que tá, né? Do jeito que tá assim, né? Capengando pra lá, pra cá. Por causa de ciúmes, irmãos. Insegurança. Mulheres inseguras, homens inseguros. Que geração que a gente está vendo aí, né? Por quê? Porque não foram amados adequadamente. Não foram cuidados adequadamente. E buscam no outro, colocam no outro toda a expectativa da sua vida. Irmãos, eu sei do que eu estou falando, né? Quem conhece um pouquinho da minha história, tá falando, né? Não sei como é que o pessoal não colocou aí. É verdade, pastor, você sabe. Já contei meu testemunho, né, um pedacinho, né? Na escola de libertação. Por quê? Irmãos, eu vivi em função do meu esposo, né? Até por causa do meu temperamento fleumático, melancólico, que, graças a Deus, o apóstolo Éder curou bastante, já não estou desse jeito mais, né? Estou mais ativada, glória a Deus por isso. E, irmãos, mas eu vivi em função do outro, né? O que o outro queria. Então, tudo, esperar o outro, né? E tudo mais. E ainda mais quando, por exemplo, se você é fleumático e melancólico, e você casa com um colérico, né? Ai, Jesus. 98% colérico, 2% sanguíneo, você está morto, meu irmão. Não, você está morto, né? Você está morta. É difícil. Já acabou meu tempo aí, gente? Vai olhando aí, que eu não fico olhando esse negócio de tempo. Apóstolo, faz assim para mim que eu já sei, tá? Mas, queridos, a gente está vivendo um casamento ruim, mas porque às vezes a gente deixa tudo para o outro, né?
Aí a gente casa aí com o leão e aí o leão, sabe como é que é? Ele domina mesmo. Ele faz xixi no território e fala, aqui ninguém manda, ninguém tasca, aqui é isso. Mas eu estou comparando quando um fleumático melancólico casa com um colérico, né? Um sanguíneo. Então, ele tende, viu, pastor Adriano? Ele tende a ter esse posicionamento, muitas vezes, de esperar, né? Então, aí vai ter esse conflito aí. Mas, às vezes, é o contrário também, né? Imagina também, meu Deus do céu. Imagina também o contrário. Eu só me dei conta que eu quero tratamento na vida do pobre do meu marido, gente. Não, do pobre não, do ricão do meu marido. Imagina, gente, a gente fleumática é lento demais, faz raiva demais, né, nas pessoas. Ô, irmãos, perdão aí se eu fiz raiva em você, tá? Mas é desse jeitinho. Queridos, vamos parar de espiritualizar as coisas. Vamos parar de espiritualizar as coisas, né? Vamos tratar essas feridas. Vamos nos permitir ser curados. Vamos começar a passar para aqueles que nós cuidamos, aqueles que nós, assim, estamos cuidando como pastores. Seja você líder ainda. Oh, meu Deus. Seja você que está cuidando de alguém que você ganhou para Jesus, começa a ajudar essas pessoas, começa a mostrar para elas, eu já passei por isso. Quando você fala essa palavra, querido, fica tranquilo que tudo que você precisar falar, eu já passei isso aí. Eu já passei parecido, igualzinho, mais ou menos, eu já passei. Você desarma a pessoa. Você desarma. Amém, querido? E você começa a conquistar confiança, porque se tem alguém que não confia, é órfão e rejeitado. Eliana, você está aí hoje? Hein, minha filha? Beijão, abração para você, Eliana. Não sei se você está aí. Né? O rejeitado, ele não aceita nem ser abraçado, irmão. Chega na igreja, meu Deus, você dá um abraço. Hein? Já tentou abraçar alguém que não abraça, né? Daquele modelo. É o complexo de... que benção você tá aí, querida. Beijão, abração para você. O sentimento de inferioridade, né? O sentimento de superioridade a orfandade é terrível, ela vai trazendo tudo isso para o nosso coração. E Tiago, irmãos, autoridade, pensa bem, apóstolo Tiago, você não vai discutir, você pode até não aceitar tudo que eu falei, mas você vai discutir com o apóstolo Tiago. E ele fala uma coisa muito forte. Eu quero que vocês estudem esse versículo aí, Tiago 5, né? Ele fala uma coisa muito forte. 5, 14, 15 e 16, para a gente entender. Eu acho que já chegou meu tempo, apóstolo, não sei se está encerrando. Tiago 5, ele fala o quê? Confessai os vossos pecados para serdes curados. Então, essa palavra pecados, nesse versículo, é hamartia, que quer dizer fracassos, que quer dizer quedas, que quer dizer deslizes. Queridos, comecem a pesquisar os significados das palavras quando você está estudando, né? Quando você está meditando aí, comece a buscar, e ali é muito profundo. Ele fala isso. Quando alguém estiver enfermo, né? Vamos ler aqui o 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver pecados, serão perdoados. E depois, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para seres perdoados. Né? Para seres curados, perdão. Queridos, a oração da fé salvará o doente. Mas veja que essa oração não é qualquer oração. Não é uma oraçãozinha,
Senhor, cura todas as feridas do meu irmão aqui e serão curados. Não. Essa oração é uma oração acompanhada de perdão de pecados. E veja que não é que nós vamos perdoar o pecado de alguém, mas a igreja. Aqui está falando da igreja, do poder. Não, glória a Deus. Nós estamos assentados em lugares celestiais, queridos, do poder de meu e seu, como igreja. Acessarmos esses lugares e pela vida dos nossos irmãos e liberar perdão, porque às vezes as pessoas estão tão feridas que elas não se perdoam também. Será que você já não se perdoou? Será que você ainda está sob acusação? Nessa manhã se perdoe, querido. Se você reconheceu, se você buscou, se você confessou, se perdoe. Porque se Jesus te perdoou, Jesus veio para os doentes, todos nós, né? E Ele nos perdoou. Quem somos nós, queridos? Então queremos ser melhores que Jesus? Precisamos nos perdoar, levar as pessoas a se perdoarem, a ter novamente, a resgatar o governo da sua alma. É isso que nós precisamos. Quando nós governarmos nossa alma, entendemos que é processo, olha aí, é processo. Chame os líderes, unja, ouça, orem, é processo, queridos. E perdoe os pecados. Como igreja, nós podemos liberar pessoas dos seus pecados, sim. Dizendo, em nome de Jesus, receba perdão sobre as tuas feridas, sobre as tuas mazelas. Queridos, Isaías 61 é uma chave. Procure ler ali cada significado. Tem pessoas que estão aprisionadas em dimensões mesmo, como o pastor André falou. Por quê? Estão em cativeiros. Cativeiros espirituais, onde a sua alma mergulhou. Eu ministrei uma jovem na clínica da alma que ela estava presa numa dimensão da imaginação. Simplesmente não vivia o mundo real. Ela fez a vida dela igual um filme, entrou nessa dimensão para fugir. Por quê? Aí que tem que achar a raiz, o porquê. O porquê que você é ciumento, o porquê que você tem complexo de inferioridade, o porquê você tem complexo de superioridade. Por que você se acha melhor? O porquê é a raiz. Porque os pais viviam brigando e chegaram ao divórcio. E quando os pais se divorciam, a mensagem que as crianças recebem é: eu sou um problema, eu sou culpado por isso. E aí eles vão para algum lugar. A alma deles tentam fugir para algum lugar. Então aí entram em cativeiros espirituais. Mas que nessa manhã nós possamos sair de todo o cativeiro que nós entramos. Que nós possamos olhar para nós, queridos, e reconhecer, e procurar alguém maduro, e dizer, apóstolo Éder, olha, até hoje eu não tinha percebido quanto a minha alma ainda precisa, e é nisso, queridos. E o próprio Deus, eu tenho certeza, está testificando na sua alma, né? No seu coração, porque tudo é o coração. Onde que os assassinatos começam? No coração, pela ira. E daí a ira veio da onde? Da rejeição. Então, queridos, eu encerro dizendo, vamos buscar as raízes, amém? Deus abençoe. Obrigado, apóstolo, pela mais uma vez essa oportunidade de estar com os irmãos, estar falando algo, né, da parte de Deus, da nossa vida. Deus abençoe, queridos. Beijão no coração de todos aí. Ótimo dia. Vamos anotar, né? E depois fazer um PV com o apóstolo Éder para cura. Deus abençoe. Shalom. Amém. Muito top, muito bom mesmo, pastor André. Deus abençoe a tua vida, querido. Amém. Muito boa palavra. O Eterno te abençoe, pastora Magda. Sem palavra também, muito boa. Eu creio que à medida que estamos aqui, à medida que estamos mergulhando nisso, eu sei que o Senhor está falando muito com cada um. Pastora Rafa, muito obrigado. Amém. Coração mesmo. Irmãos, Deus abençoe e amanhã a gente tem mais. Eu creio que a gente vai 1 ou 2 semanas, que eu tenho trazido agora, eu estou até anotando algumas coisas aqui, a gente vai sempre, toda semana vai ser uma semana temática, né?
Então, a gente vai trabalhar cura, empreendedorismo, adoração, libertação, a questão apostólica, a questão profética. E a gente vai trabalhando sempre assim, com 2, 3 pessoas. Cada dia a gente está se renovando aí. Mas vai se preparando, amém? Então, continuamos com essa questão da cura. Amanhã tem mais. Eu sei que o Senhor está arrancando coisa aí. O Senhor está arrancando essas raízes para que a gente possa romper. Amém? Saindo dos traumas, saindo dos conceitos, liberando a alma aí para a gente avançar. Que o Eterno abençoe e eu continuo orando para que haja o ativar de Deus, que o Senhor te coloque no repouso, que o Senhor te coloque aí dentro dessa dimensão de segurança, dessa dimensão de cuidado do Senhor, para que você possa avançar poderosamente. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, queridos.